Uma produção Domínio Público Audiolivros de George Orwell, 1984, Parte 4. Narração Jaime Maciel. O melhor era matar-se antes de ser apanhado. Sem dúvida, havia gente capaz disso. Com efeito, muitos dos desaparecidos eram suicidas. Mas era preciso coragem desesperada para se matar num mundo onde era impossível obter armas de fogo, ou veneno rápido e certo. Pensou, com uma espécie de assombro, na inutilidade biológica da dor e do medo, na traição do corpo humano, que sempre se congela na inércia, no momento exato em que dele se exige esforço especial. Poderia ter silenciado a moça morena se conseguisse agir com rapidez, mas, precisamente por causa do perigo extremo que corria, perdera a capacidade de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, nunca se luta com um inimigo externo, mas com o próprio organismo. Mesmo agora, apesar do gin, a dor surda do ventre tornava impossível 2 pensamentos consecutivos. E é o mesmo em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha, na câmara de tortura, num navio que naufraga, as causas por que lutamos são sempre secundárias, esquecidas, porque o corpo incha e se infla até ocupar todo o universo. E mesmo quando não nos paralisa o medo, nem gritamos de dor. A vida é uma luta, minuto a minuto, contra a fome, o frio, a insônia, contra uma dor de estômago ou de dentes. Abriu o diário. Era importante escrever alguma coisa. A mulher da teletela atacara a nova canção. Sua voz parecia ferir-lhe os miolos como estilhaços irregulares de vidro. Ele procurou pensar em O'Brien, para quem ou a quem estava escrevendo o diário, mas ao invés se pôs a pensar no que lhe aconteceria quando a polícia do pensamento o levasse. Não fazia diferença se o matassem logo. Ser morto era o que esperava, mas antes da morte, ninguém falava de tais coisas, mas todo mundo sabia. Havia a rotina da confissão, rastejar no chão e implorar misericórdia, o estalo de ossos partidos, os dedos quebrados e o cabelo com coágulos de sangue. Por que passar por tudo isso, se o fim era sempre o mesmo? Por que não encurtar de alguns dias ou algumas semanas a vida do sujeito? Ninguém mais escapava ao descobrimento. Nem ninguém deixava de confessar. Quando se sucumbia à crime-ideia, era certo que em determinada data se estava morto. Por que então aquele terror fatal do futuro, que nada alterava? Ele tornou a tentar, com um pouco mais de êxito, conjurar a imagem de O'Brien. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva, dissera O'Brien. Ele sabia o que significavam aquelas palavras, ou acreditava saber. O lugar onde não havia trevas era o futuro imaginário, que nunca se podia ver, mas que, pelo pensamento, se podia partilhar misticamente. Mas com a voz da tela a se azucrinar os ouvidos, não era possível continuar o fio dos pensamentos. Pôs o cigarro na boca. Metade do fumo caiu-lhe na língua. Uma poeira amarga, difícil de cuspir. O rosto do grande irmão surgiu-lhe na mente, deslocando o de O'Brien. Tal como fizeram os dias antes, tirou o níquel do bolso e examinou-o. O rosto fitava-o de frente, pesado, calmo, protetor. Mas que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro? Como um dobre afinados. Voltaram-lhe à mente então as palavras: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ia pela metade o expediente matutino
e Winston saíra do cubículo para ir à toalete. Uma figura solitária caminhava ao seu encontro, do outro extremo do corredor enorme, bem iluminado. Era a moça do cabelo escuro. 4 dias haviam se passado desde o encontro diante da casa de quinquilharia. Quando se aproximou, viu que ela trazia o braço direito na tipóia, que não se distinguia à distância por ser da mesma cor que o macacão. Certamente machucara a mão fazendo girar um dos grandes caleidoscópios nos quais eram criados os enredos das novelas. Era um desastre comum no departamento de ficção. Estavam a talvez 4 metros de distância quando a moça tropeçou e caiu de bruços. Soltou um grito de dor agudo. Devia ter caído sobre o braço ferido. Winston deteve-se. A moça levantara-se sobre os joelhos. Seu rosto estava de cor amarelo creme, que fazia destacar a boca mais vermelha do que nunca. Fixava-o dentro dos olhos, com uma expressão implorante, que parecia mais de medo que de dor. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava um inimigo que queria matá-lo. Mas adiante dele também havia uma criatura humana, sofrendo, talvez com um osso quebrado. Já se adiantara instintivamente para ajudá-la. No momento em que a vira cair sobre o braço vendado, sentira como que uma dor no próprio corpo. "Te machucaste?" indagou. "Não é nada, é meu braço. Daqui a um instantinho está bom." Ela falou, como tivesse o coração agitado. Empalidecera fortemente. "Não quebraste nada?" "Não, estou bem. Doeu um pouco, mas já passou." Deu-lhe a mão livre, e ele a ajudou a levantar-se. Ela já recuperara um pouco do seu colorido e parecia estar melhor. "Não é nada", repetiu. "Apenas deu um baque no pulso. Obrigada, camarada." E com isso, continuou na direção em que ia antes, com o mesmo passo decidido, como se de fato fosse nada. O incidente todo mal durara meio minuto. Nem isso, talvez. Não permitir que os sentimentos se revelem na fisionomia era um hábito que adquirira proporções de instinto. E, além disso, tudo sucedera diante de uma teletela. Não obstante, fora muito difícil não atrair uma surpresa momentânea, porque nos 2 ou 3 segundos que estivera a ajudá-la, a moça passara à mão dele um objeto qualquer. Não havia dúvida de que o fizera intencionalmente. Era algo pequeno e chato. Quando entrou no mictório, ele transferiu o objeto ao bolso e apalpou-o com a ponta dos dedos. Era um pedaço de papel, dobrado várias vezes. Parado diante do vaso, ele conseguiu, manobrando os dedos, desdobrar o papel. Evidentemente, continha um recado. Por um momento, sentiu-se tentado a trancar-se na privada e lê-lo ali mesmo. Mas seria uma estúpida loucura, como sabia muito bem. Não havia lugar que as teletelas vigiassem com maior atenção e continuidade. Voltou ao cubículo, sentou-se, atirou o fragmento de papel com toda a naturalidade entre outros papéis sobre a escrivaninha, colocou os óculos e puxou o fala-escreve na sua direção. 5 minutos, disse ele consigo mesmo. 5 minutos, no mínimo. Dentro do peito, o coração lhe martelava com um barulho de dar medo. Felizmente, estava ocupado com um trabalho de rotina, mera retificação de uma lista de cifras, o que não exigia grande atenção. Fosse o que fosse, devia ter sentido político a mensagem do papel. Tanto quanto podia imaginar, só havia 2 possibilidades. Uma, e a mais provável, era de que a moça fosse agente da polícia do pensamento, como temia. Não sabia por que a polícia do pensamento haveria de mandar recados daquela maneira, mas devia ter seus motivos.
O que estava escrito no papel podia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem de suicídio, uma armadilha qualquer. Mas havia outra possibilidade, mais louca, que insistia em levar a cabeça, embora debalde tentasse suprimi-la. Era de a mensagem vir não da polícia do pensamento, mas de alguma organização clandestina. Talvez a fraternidade existisse, afinal de contas. Talvez a moça fizesse parte dela. Sem dúvida, a ideia era absurda, mas lhe brotara na mente no mesmo instante em que sentira o papel na mão. Só dali a 2 minutos foi que a outra explicação, mais provável, lhe ocorrera. E mesmo agora, conquanto o intelecto lhe dissesse que o recado com certeza significava morte, não era o que ele acreditava, e a esperança irracional persistia. O coração tumultuava, e foi com dificuldade que impediu a voz de tremer ao murmurar os números dentro do fala-escreve. Enrolou todos os papéis da tarefa terminada e meteu o maço no tubo pneumático. 8 minutos haviam passado. Reajustou os óculos no nariz, suspirou e puxou outro maço de papéis, com um recado em cima. Alisou-o com os dedos. No papel, estava escrito em caligrafia graúda e irregular: Eu te amo. Durante vários segundos ele ficou tão boquiaberto que nem se lembrou de atirar no buraco da memória o papel incriminador. Quando afinal o jogou fora, não pôde resistir a uma segunda leitura, para se certificar de que eram aquelas as palavras, embora soubesse muito bem do perigo que corria em demonstrar demasiado interesse. O resto da manhã foi-lhe muito difícil trabalhar. Pior que concentrar a mente numa série de servicinhos insignificantes era a necessidade de ocultar sua agitação perante a teletela. Teve a impressão de que uma fogueira lhe ardia na barriga. Foi um tormento o almoço na cantina quente, cheia, ruidosa. Tivera a esperança de ficar a sós uns minutos, na hora do almoço, mas por azar, o imbecil do Parsons viera sentar-se ao lado dele. O fedor de suor quase sobrepujando o cheiro ativo do guisado, e metralhou-o com uma série de comentários sobre a Semana do Ódio. Estava interessadíssimo num modelo em papel machê da cabeça do grande irmão, de 2 metros de largura, que a tropa de espiões da filha estava confeccionando para a festa. O mais irritante era que, em meio à barulhada de vozes, Winston mal ouvia o que dizia Parsons, e se via obrigado a pedir-lhe constantemente que repetisse palavras fátuas. Apenas uma vez entreviu a pequena, do outro lado da sala, sentada com outras 2. Ela pareceu não tê-lo visto, e ele não olhou mais naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, chegou-lhe às mãos um serviço delicado, difícil, que tomou várias horas de pesquisa e exigiu o abandono de tudo mais. Consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção, de 2 anos antes, de maneira a desacreditar um iminente membro do partido interno, que estava agora meio comprometido. Era a função que Winston desempenhava com mais talento, e durante mais de 2 horas conseguiu não pensar na moça. Depois, a lembrança do seu rosto voltou, e com ela, um desejo furioso, intolerável de estar só. Seria impossível pensar na situação enquanto não conseguisse ficar só. À noite, porém, tinha de ir ao centro comunal. Engoliu outra refeição sem gosto na cantina, correu ao centro, tomou parte na farsa solene de um grupo de discussão, jogou 2 partidas de ping-pong, tragou vários copos de gin e assistiu uma conferência de meia hora sob o título de Ingsoc, em relação ao xadrez. Sentia a alma seca de tanto aborrecimento, mas não teve impulso de fugir à noitada no centro. À vista das palavras "Eu te amo",
crescera dentro dele o desejo de viver, parecendo-lhe estúpido assumir riscos miúdos. Não foi senão às 23 horas, sozinho na cama e no escuro, que era o jeito de se defender da teletela, contanto que ficasse quieto, que pôde pensar continuamente. Era um problema físico que exigia solução. Como entrar em contato com a moça e combinar um encontro? Já não considerava a possibilidade de ser armadilha. Sabia que não era, por causa da inconfundível agitação da morena ao lhe entregar o bilhete. Ela, evidentemente, que morria de medo, como seria natural. Tampouco lhe passara pela cabeça a ideia de recusar a declaração. 5 noites antes, pensara em esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo, mas isso não importava. Pensava em seu corpo nu e jovem, como vira em sonhos. Imaginava uma tola, como todas as outras, a cabeça recheada de patranhas e ódio, a barriga cheia de gelo. Uma espécie de febre o dominou, ao pensar que poderia perdê-la, o corpo jovem e alvo fugindo dele. O que temia mais do que qualquer outra coisa era que ela mudasse de ideia, se não fizesse logo por entrar em contato com ela. Mas era enorme a dificuldade física de se encontrarem. Era como mover uma peça ao xadrez, depois de ter levado mate. Mas onde quer que se virasse, tinha a teletela pela frente. Na verdade, todas as maneiras possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos 5 minutos após ler o recado. Mas agora, com tempo para refletir, examinou-as uma a uma, como quem depõe na mesa de uma fila de instrumentos. Evidentemente, não se podia repetir o encontro havido aquela manhã. Se ela trabalhasse no departamento de registro, seria relativamente simples, porém, ele tinha a ideia muito vaga da localização do departamento de ficção, e não havia pretexto para visitá-lo. Se soubesse onde morava e a que hora deixava o trabalho, poderia dar um jeito para encontrá-la no caminho de casa. Mas segui-la não era aconselhável, porque teria que esperar nas imediações do ministério, o que certamente seria notado. Quanto a mandar uma carta pelo correio, era impossível. Por um processo que nem mesmo era secreto, todas as cartas eram abertas em trânsito. Na verdade, pouquíssima gente escrevia cartas. Quando ocasionalmente havia necessidade de se mandar uma comunicação, existiam cartões postais impressos com longas listas de frases, e o cidadão riscava as que não se aplicavam. Além do mais, não sabia o nome da moça e muito menos o endereço. Por fim, resolveu que o melhor lugar seria a cantina. Se conseguisse sentar-se a uma mesa com ela, mais ou menos no meio da sala, longe das teletelas e com um suficiente ruído de conversação em torno, e se essas condições durassem uns 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras. Durante uma semana, a partir daquele dia, a vida foi um sonho sem descanso. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina, senão quando ele estava de saída e o apito já tocara. Com certeza fora transferida a outra turma. Passaram sem se olhar. No dia seguinte, ela estava na cantina na hora do costume, mas com outras 3 colegas e bem debaixo de uma teletela. A seguir, por 3 dias penosos, não apareceu. O cérebro e o corpo de Winston pareciam atacados de intolerável sensibilidade. Uma espécie de transparência que transformava em agonia qualquer movimento, qualquer som, contato ou palavra que tivesse de pronunciar ao ouvir. Mesmo dormindo, não podia fugir-lhe a imagem. Não tocou o diário. Se alívio havia, estava no trabalho, no qual às vezes podia se esquecer do mundo por períodos de até 10 minutos. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido com ela. Não havia jeito de informar-se. Poderia ter sido vaporizada, poderia ter se suicidado,
poderia ter sido transferida a outra parte da Oceania. O pior e mais provável era que tivesse simplesmente mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. Já não tinha o braço na tipóia, porém, o pulso ainda estava enrolado em esparadrapo. O consolo de revê-la foi tamanho que não pôde resistir à tentação de fitá-la durante vários segundos. No dia seguinte, quase conseguiu falar-lhe. Ao entrar na cantina, ela já estava junto de uma mesa, longe da parede e sozinha. Era cedo e a sala não estava cheia. A fila avançou vagarosa, até Winston quase chegar ao balcão. Nesse momento, deteve-se uns 2 minutos, porque alguém se queixara de não ter recebido sua pastilha de sacarina. Mas a jovem ainda estava só quando Winston tomou a bandeja e se encaminhou para a mesa. Ia caminhando com naturalidade, fingindo procurar lugar mais adiante. Estava a 3 metros dela, talvez. Mais 2 segundos e pronto. Então, uma voz atrás dele chamou: Smith. Ele fingiu não ouvir. Smith repetiu mais alto. Inútil. Voltou-se. Um moço louro, cara de bobo, chamado Wilshire, que ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a sentar-se à sua mesa. Não era seguro recusar. Tendo sido reconhecido, não podia preferir a mesa da moça sozinha. Daria na vista. Sentou-se com um sorriso amável. O rosto louro e tolo correspondeu. Winston teve uma alucinação em que se via dando uma machadada bem no meio daquele sorriso alvar. Uns minutos depois, a mesa da jovem estava cheia. Ela, porém, devia tê-lo visto encaminhar-se na sua direção, e talvez lhe percebesse o intento. No dia seguinte, ele procurou chegar cedo. Com efeito, lá estava ela, numa mesa mais ou menos no mesmo lugar e só. A pessoa que o antecedia na fila era um homenzinho de movimentos rápidos, feito um besouro, de cara chata e olhos miúdos e suspicazes. Quando Winston se voltou do balcão, com a bandeja, viu que o homenzinho ia reto na direção da mesa da moça. O coração caiu-lhe aos pés. Havia lugar numa mesa pouco mais adiante. Porém, na aparência do homem, alguma coisa dizia que amava o próprio conforto o suficiente para escolher a mesa mais vazia. Com gelo no coração, Winston acompanhou-o. Não adiantaria nada, a menos que pudesse ficar a sós com ela. Nesse momento, houve um baque tremendo. O homenzinho estava de 4. A bandeja voara longe e 2 arroios de sopa e café corriam pelo assoalho. Ele levantou-se com uma olhada maligna a Winston, de quem, evidentemente, desconfiava de o haver derrubado. Mas nada sucedeu. 5 segundos depois, com o coração dando pinotes, Winston sentava-se à mesa da moça. Não a olhou. Desocupou a bandeja e começou a comer. Era importantíssimo falar imediatamente, antes que viesse alguém. No entanto, um medo terrível se apossara dele. 1 semana se passara desde que lhe dera o recado. Talvez tivesse mudado de ideia. Com certeza mudara de ideia. Era impossível que uma coisa dessas corresse bem. Isso não acontece na vida real. Ele teria calado para sempre, se naquele momento não visse Ampleforth, o poeta de orelhas peludas, vagando pelo salão, à procura de um lugar para sentar. Com seus modos aéreos, Ampleforth tinha simpatia por Winston, e certamente escolheria aquela mesa se o visse. Sobrava-lhe talvez 1 minuto. Tanto Winston como a moça comiam sem parar. Ingeriam sem o menor prazer uma sopa rala, um caldo de vagens. Muito baixinho, Winston pôs-se a falar. Nenhum dos dois levantou a vista, metendo colherada após colherada do líquido na boca. Trocaram as palavras necessárias num murmúrio sem expressão. A que horas sais do serviço? 18h30.
Onde podemos nos encontrar? Praça da Vitória, perto do monumento. É cheio de teletelas, não importa. Não importa se houver povo. Algum sinal? Não. Não te aproximes, se eu não estiver no meio da multidão. Não me olhes, apenas chega perto. A que horas? Às 19. Muito bem. Ampleforth não viu Winston e sentou-se noutra mesa. Não tornaram a falar e, até onde é possível, há duas pessoas sensatas à mesma mesa, uma diante da outra, não se olharam. A moça terminou o almoço rapidamente e se foi, enquanto Winston fumava um cigarro Vitória. Já antes da hora marcada, Winston estava na praça. Deu algumas voltas em torno da base da enorme coluna em gomos, no alto da qual a estátua do Grande Irmão, voltada para o sul, fitava os céus onde havia derrotado os aeroplanos eurasianos. Aeroplanos lestasianos tinha sido anos atrás, na batalha da pista número 1. Na rua, diante da coluna, havia a estátua de um homem a cavalo que se supunha representar Oliveiros Cromwell. 5 minutos depois da hora, a moça ainda não aparecera. De novo, o medo terrível se apossou de Winston. Ela não viria. Mudara de ideia. Encaminhou-se lentamente para a face norte da praça e, com pálido prazer, identificou a igreja de São Martinho, cujos sinos, quando ainda tinha sinos, haviam cantado "Me deve 3 vinténs". Nesse momento viu a moça, junto à base do monumento, lendo ou fingindo ler uma proclamação que subia em espiral pela coluna. Não era seguro aproximar-se enquanto não se acumulasse mais gente. Havia teletelas por toda parte. Naquele momento, porém, elevou-se da esquerda uma gritaria, acompanhada do barulho de veículos pesados. De repente, todo mundo pareceu convergir para um só ponto. A moça deu volta em torno dos leões, na base do monumento, e juntou-se à massa. Winston seguiu-a. Enquanto corria, percebeu por uns gritos que estava passando um comboio de prisioneiros eurasianos. Já uma quantidade considerável de pessoas bloqueava o lado sul da praça. Winston, que em circunstâncias normais gravitava para a periferia de qualquer aglomeração, empurrou, acotovelou, esgueirou-se, tentando alcançar o meio do povaréu. Dali a pouco estava a um braço de distância da moça, mas de permeio havia um enorme prole e uma mulher quase tão vasta, sua esposa certamente, e formavam impenetrável muralha de carne. Winston forcejou de lado e, com um violento empurrão, conseguiu meter o ombro entre os dois. Por um momento, teve a impressão de que iam esmagar suas entranhas com as ancas musculosas, mas por fim passou, suando um pouco. Estava ao lado dela. Os ombros se tocavam e ambos fixavam um ponto qualquer no meio da rua. Uma longa fila de caminhões, com guardas de cara de pau, armados com metralhadoras de mão e postados em cada canto, iam passando lentamente. Nos caminhões iam de cócoras, muito apertados, uns soldadinhos amarelos metidos em farrapos uniformes verdoengos. As tristes caras mongólicas olhavam para fora, sem a menor curiosidade. De vez em quando, os caminhões davam um tranco e se ouviam o tilintar de metais. Todos os prisioneiros usavam grilhões. Passaram muitos caminhões atulhados de caras tristes. Winston sabia que estavam passando, mas só os via intermitentemente. O ombro da moça e o seu braço direito, até o cotovelo, se comprimiam contra ele. A face estava tão perto que podia quase sentir-lhe o calor. Ela assumira imediatamente o comando da situação, como fizera na cantina. Pôs-se a falar com a mesma voz sem expressão que antes, mal mexendo os lábios. Um murmúrio que se perdia em meio ao vozerio e ao estrondo dos caminhões. Está me ouvindo? Estou.
Estás livre domingo à tarde? Estão. Então escuta com cuidado. Tens de decorar isso. Vai à estação de Paddington. Com uma precisão militar que o assombrou, a moça delineou o itinerário que devia seguir. Meia hora de trem, sair da estação e encaminhar-se para a esquerda. 2 quilômetros pela estrada, uma porteira sem travessão superior, um caminho atravessando o campo, uma alameda gramada, uma picada entre touceiras, uma árvore morta coberta de musgos. Era como se tivesse um mapa na cabeça. Lembras de tudo? Murmurou por fim. Lembro. Viras à esquerda, depois à direita, depois à esquerda outra vez. A porteira sem travessão de cima. Sim, a que horas? Às 15, mais ou menos. Talvez tenha que esperar. Chegarei por outro caminho. Decoraste tudo? Decorei. Então dá o fora o mais depressa possível. Não seria preciso dizê-lo, mas por um momento não lhes foi possível livrar-se da multidão. Os caminhões continuavam passando e o povo insaciável queria olhar. No começo, algumas vaias e assobios tinham soado, de membros do partido ali presente, mas não haviam durado muito. A emoção geral era de simples curiosidade. Estrangeiros, fossem da Eurásia ou da Lestásia, eram considerados animais estranhos. Literalmente, não eram vistos nunca, a não ser como prisioneiros. E mesmo como prisioneiros, não eram vistos senão de relance. Nem se sabia o que lhes acontecia, além de alguns enforcados como criminosos de guerra, e os outros desapareciam presumivelmente em campos de trabalhos forçados. Aos rostos redondos dos mongóis se haviam sucedido faces de tipo mais europeu, sujas, barbudas e exaltas, de zigomas salientes. Seus olhos às vezes fitavam os de Winston com estranha intensidade e se afastavam. O comboio terminava. No último caminhão, vinha um velho, o rosto coberto de cabelo grisalho, desgrenhado. Viajando de pé, com os punhos juntos cruzados diante do peito, como se estivesse acostumado a algemas. Era quase chegado o momento dos dois se separarem. Mas no último instante, quando a multidão ainda os prendia, a mão da moça procurou a de Winston e apertou-a ligeiramente. O aperto de mão não durou nem 10 segundos, e, no entanto, pareceu que as mãos tinham estado juntas longo tempo. Ele teve tempo de aprender todos os detalhes daquela mão. Explorou os longos dedos afuzelados, as unhas bem feitas, a palma calejada pelo trabalho duro, a carne macia do pulso. Decorou-a pelo tato e soube que a reconheceria se a visse. No mesmo instante, ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos da moça. Deviam ser castanhos, mas, não raro, gente de cabelo escuro tem olhos azuis. Voltar a cabeça e olhá-la seria uma loucura inconcebível. Com as mãos se apertando, invisíveis em meio aos corpos, os dois olhavam firmes para a frente. E ao invés dos da jovem, os olhos do velho prisioneiro fitaram melancolicamente Winston por entre as grenhas de cabelo encanecido. 10. Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra, banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam. Debaixo das árvores à esquerda, o chão era um mar de campânulas. O ar parecia beijar-lhe a pele. Era 2 de maio. Do meio do bosque se ouvia o arrular dos pombos bravos. Ainda era cedo. A viagem não oferecera empecilhos, e a moça tinha tanta experiência, evidentemente, que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais. Presumivelmente, ela saberia achar um lugar seguro. Em geral, não se podia imaginar maior segurança no campo do que em Londres. Não havia teletelas, naturalmente, mas havia sempre o perigo de microfones ocultos,
que captavam as vozes e reconheciam os transviados. Além disso, não era fácil viajar só, sem atrair atenção. Para distâncias inferiores a 100 quilômetros, não havia necessidade de carimbar o passaporte. Mas às vezes havia patrulhas nas estações, examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem, e fazendo perguntas indiscretas. Todavia, nenhuma patrulha aparecera, e afastando-se da estação, ele verificara, olhando para trás com frequência, que ninguém o seguia. O trem estava cheio de proles, alegres e festivos por causa do calor. O vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só. Enorme, desde a bisavó Banguela até um nenê de 1 mês, a caminho de uma visita aos parentes do interior. E como explicaram, sem cerimônias, a Winston, da compra de um pouco de manteiga no mercado negro. A Alameda alargou-se e dali a 1 minuto ele chegou à picada de que ela lhe falara. Um simples atalho de gado que mergulhava entre as touceiras. Não tinha relógio, mas não deviam ser ainda 15 horas. As campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las. Ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas, em parte para matar o tempo, mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse. Já reunira um maço regular e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar. Era o estalido inconfundível de um pé quebrando um ramo. Continuou colhendo flores. Era o melhor que tinha a fazer. Podia ser a pequena, mas podia ser outra pessoa. Voltar-se seria acusar-se. Colheu mais uma e mais outra campânula. De repente, sentiu uma mão no ombro. Olhou para cima. Era a moça. Ela abanou a cabeça num sinal evidente de que devia ficar quieto. Depois, separou as touceiras e tomou a frente, seguindo a picada no rumo do bosque. Era claro que ali estivera antes, pois evitava os trechos pantanosos como quem conhece o chão. Winston seguiu-a ainda com o ramo de flores na mão. Sua primeira sensação foi de alívio, mas, olhando o corpo forte e esguio à sua frente, com a faixa rubra apertada, que ressaltava a curva dos quadris, começou a pesar-lhe a própria inferioridade. Mesmo agora, ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse, lhe desse uma olhada e se afastasse. Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas. Já na caminhada da estação, a luz do sol de maio se sentira sujo e estiolado, uma criatura de 4 paredes, com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres. Ocorreu-lhe que, até aquele momento, ela provavelmente não o vira à plena luz do dia. Chegaram à árvore caída de que ela havia falado. A moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma touceira, num lugar onde não parecia haver caminho. Quando Winston a seguiu, achou-se numa clareira natural, um pequeno recôndito atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos, como uma parede. A moça parou e voltou-se. "Aqui estamos", anunciou. Os dois se entreolharam a vários passos de distância. Winston ainda não tivera coragem de se aproximar. "Não quis dizer nada na Alameda", continuou ela, "porque podia ser que houvesse um micro escondido. Não creio que haja, mas pode haver. E aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente. Aqui não há perigo." Ele continuou sem coragem de se aproximar. "Não há perigo?" indagou estupidamente. "Não, olha as árvores." Eram freixos pequenos que tinham sido podados e haviam brotado de novo, formando uma floresta de ramos, nenhum dos quais mais grosso que um punho,
Não há lugar para se esconder um micro. E eu já estive aqui antes. Estavam apenas conversando. Winston conseguira achegar-se um pouco. Ela estava parada diante dele, muito tesa, tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico, como se admirada de que levasse tanto tempo para agir. As campânulas tinham caído ao chão em cascata. Pareciam ter caído por si próprias. Ele segurou-lhe a mão. Acreditas, disse, que até agora não sabia a cor dos teus olhos? Eram castanhos, notou. Um castanho bastante claro, com cílios escuros. Agora que viste direito como sou, ainda aguentas me olhar? Facilmente. Tenho 39 anos. Tenho uma esposa de que não me posso livrar. Tenho varizes e 5 dentes postiços. Pouco me importa. No momento seguinte, ela estava nos seus braços, sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem. No começo, não sentiu senão a mais completa incredulidade. O corpo moço apertado contra o seu, a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face, e sim, ela virou o rosto e ele beijou a boca grande e vermelha. Ela passara-lhe os braços pelo pescoço e o chamava de querido, amado, bem amado. Winston puxou-a para o chão e ela não resistiu, permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse. Mas a verdade é que não tinha outra sensação física, exceto a do mero contato. Sentia-se incrédulo e orgulhoso. Estava satisfeito daquilo acontecer, mas não tinha desejo físico. Era cedo demais. A juventude e a boniteza o haviam amedrontado. Ele estava muito acostumado a viver sem mulher. Não sabia por que razão. A moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos. E sentou-se, encostada nele, passando um braço por sua cintura. Não tem importância, querido. Não há pressa. Temos a tarde inteira. Esse esconderijo não é esplêndido? Encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo. Pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a 100 metros de distância. Como te chamas? Perguntou Winston. Julia. Eu sei o teu nome. É Winston. Winston Smith. Como descobriste? Creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas. Diz-me, que achavas de mim antes do dia em que te dei o recado? Ele não se sentiu tentado a mentir-lhe. Seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo. Eu te odiava, disse. Queria te violar e depois te assassinar. Há 2 semanas, pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra. Se queres saber, imaginei que fosses da polícia do pensamento. A moça riu-se com gozo, evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce. Da polícia do pensamento? Pensasse mesmo isso? Bem, talvez não exatamente, mas pelo teu aspecto geral. Apenas porque és jovem, fresca e sadia, compreendes? Pensei que, provavelmente... Pensaste que eu fosse boa militante? Pura de palavras e atos. Faixas, passeatas, palavras de ordem, jogos, piqueniques comunais, toda a tralha. E achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade, havia de te denunciar como ideocriminoso e levar-te à morte? Sim, algo parecido. Há muitas mulheres assim, sabes, não é? É essa porcaria que dá essa impressão, disse ela, arrancando a faixa escarlate da Liga Juvenil Antissexo e atirando-a a uma ramagem. Daí, como se o gesto lhe recordasse algo, apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate. Quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços a Winston. Antes mesmo de pegá-lo,
ele sentiu, pelo cheiro, que se tratava de chocolate fora do comum. Era escuro e brilhante, e envolto em papel prateado. Em geral, o chocolate era pardo fosco, quebradiço, com um gosto de fumaça de lixo. Ele, porém, já havia provado o chocolate daqueles. O perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar, mas que eram poderosas e perturbadoras. Onde arranjaste isso? No mercado negro, ela respondeu indiferente. Na verdade, externamente eu sou assim. Destaco-me nos jogos. Fui chefe na tropa dos espiões. Faço trabalho voluntário 3 noites por semana na Liga Juvenil Antissexo. Passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres. Sempre levo uma ponta de faixa nas passeatas. Estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo de nada. Grita sempre com a massa, digo eu. É o único jeito de não correr perigo. O primeiro fragmento de chocolate derretera-se na língua de Winston. Delicioso. Mas ainda revolunteava pela periferia da sua consciência aquela recordação. Algo que podia sentir, mas não reduzir a uma forma definida. Como um objeto visto com o rabo do olho. Empurrou-a para longe, sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer, mas não podia. És muito moça, disse. Uns 10 ou 15 anos mais moça que eu. Que foi que viste em mim para te atrair? Há alguma coisa na tua cara. Achei que devia me arriscar. Tenho jeito para descobrir gente que não se adapta. Assim que te vi, achei que eras contra eles. Eles, aparentemente, eram o partido, e principalmente o partido interno, a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos, a ponto de arrepiar Winston, embora soubesse estar em segurança, se é que podiam estar em segurança em alguma parte. Outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava. Não era recomendável dizer nomes feios, sendo-se membro do partido, e Winston raramente xingava, pelo menos em voz alta. Júlia, entretanto, parecia incapaz de mencionar o partido, especialmente o partido interno, sem usar os palavrões que se vêem escritos a giz e carvão em certas ruas escuras. Não lhe desagradava que assim fosse. Era apenas um sintoma da revolta de Júlia contra o partido e seus métodos. E lhe parecia natural e saudável, como o espirro de um cavalo que fareja feno podre. Tinham saído da clareira e vagueavam outra vez pela alameda pintalgada, com os braços passados pela cintura, sempre que o caminho permitisse a passagem de 2. Ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável sem a faixa odiosa. Falavam em cochichos. Fora da clareira, dissera Júlia, era melhor ficarem quietinhos. Dali a pouco chegaram ao fim do bosque. Ela o deteve. É melhor pararmos aqui. Pode haver alguém vigiando? Não corremos perigo enquanto ficarmos por trás das ramadas. Estavam na sombra de umas aveleiras. O sol, filtrando-se por entre as folhas inúmeras, ainda lhes ardia no rosto. Winston olhou para o campo e sofreu um choque, lento e curioso de reconhecimento. Conhecia-o de vista. Um pasto velho no restolho, com um caminho que serpenteava de um lado a outro, pontilhado de cupins. Na sebe irregular do lado oposto, os ramos dos ulmeios balouçavam de leve na brisa, e suas folhas palpitavam em densas massas, como o cabelo de mulher. Devia haver por aqui, embora não pudesse vê-lo, um regato com espraiados verdes onde nadavam mugens. Não há um regato por aqui? Sussurrou. Assim, fica na beirada do outro campo. Tem peixes, uns peixes grandes. Podes vê-los nadando nas lagoas, sob os chorões, abanando a cauda.
terra dourada, quase murmurou ele. Terra dourada? Não é nada. Uma paisagem que às vezes vejo em sonhos. Olha, cochichou Júlia. Um tordo pousara num ramo, a menos de 5 metros de distância, quase na altura do rosto dos dois. Era possível que não os tivesse visto. Estava ao sol e eles na sombra. Estirou as asas, tornou a fechá-las cuidadosamente. Inclinou a cabeça por um instante, como que saudando o sol, e desencadeou uma torrente sonora. Dentro do silêncio da tarde, era pasmoso o volume de som. Winston e Julia deixaram-se ficar, muito juntos, imóveis, fascinados. A música continuou, minuto após minuto, com assombrosas variações sem nunca se repetir. Quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo. Às vezes parava por alguns segundos, abria e fechava as asas, depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria. Winston observava-o com um ar de vaga reverência. Para quem, para o quê, estaria o tordo cantando? Não havia nem companheira nem rival à vista. Que é o que faria pousar num campo deserto e soltar sua música no vazio? Winston indagou a si mesmo se, apesar de tudo, não haveria por perto um microfone escondido. Ele e Julia tinham falado em sussurros, e o micro não poderia tê-los percebido, mas com certeza captaria o canto do tordo. Talvez na ponta do fio, um homenzinho com cara de besouro escutasse atento. Aos poucos, porém, o embevecimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações. Era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo o seu corpo, misturado com os raios do sol que se infiltravam por entre as folhas. Parou de pensar, ficou apenas sentindo. No seu braço, a cintura da moça era morna e macia. Atraiu-a para mais perto, de modo a senti-la junto ao peito, e o corpo de Julia parecia derreter-se no dele. Onde quer que o tocasse com as mãos, cedia como água. As bocas estavam presas, muito diferente dos beijos quase formais que haviam trocado antes. Quando separaram o rosto, os dois suspiraram profundamente. O passarinho assustou-se e esvoaçou fugindo. Winston aproximou os lábios da orelha dela. Agora, sussurrou. Aqui não, foi a resposta. Vamos voltar para o esconderijo. É mais seguro. Rapidamente, quebrando aqui e ali alguns ramos secos, os dois voltaram para a clareira. Quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas, Julia voltou-se e parou diante dele. Ambos ofegavam, mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios. Ela o fitou durante um instante e depois apalpou o zíper do macacão. Ah, sim! Foi quase como no sonho de Winston, quase com a mesma ligeireza. Ela tirou a roupa e, quando a tirou para um lado, foi com o mesmo gesto magnífico que parecia aniquilar toda uma civilização. O corpo muito branco lampejou ao sol, mas por um momento ele não olhou. Tinha os olhos grudados na face sardenta, no leve sorriso de ousadia. Ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos. Já fizeste isso antes? Naturalmente, centenas de vezes. Quer dizer, muitíssimas vezes. Com membros do partido? Sempre com membros do partido. Do partido interno? Não, com aqueles porcos não. Mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha. Se tivesse oportunidade. Não são tão santos quanto pretendem.
O coração dele deu um pincho. Muitíssimas vezes, dissera ela. Oxalá tivessem sido centenas, milhares. Tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças. Quem poderia saber? O partido talvez estivesse podre sobre a crosta superior. Seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara da iniquidade. Se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis, com que prazer o faria? Tudo que servisse para apodrecer, debilitar, minar. Ele puxou-a para baixo, fez-la ajoelhar-se à sua frente. Escuta, quanto mais homens tiveste, mais te quero. Compreendes? Perfeitamente. Odeio a pureza. Odeio a virtude. Não quero que exista virtude alguma, em parte alguma. Quero que todos sejam corruptos até os ossos. Então eu sirvo, querido. Sou corrupta até os ossos. Gostas de fazer isso? Não me refiro a mim somente. Gostas da coisa em si? Adoro. Acima de tudo, era o que ele desejava ouvir. Não somente o amor de uma pessoa, mas o instinto animal, o desejo simples, indiscriminado. Era a força que fazia a derrocada do partido. Apertou-a contra o chão, esmagando campanulas. Dessa vez não houve empecilho. Dentro de alguns instantes, o ofegar do peito de ambos voltou ao normal, e com um agradável torpor caíram separados. O sol parecia ter esquentado mais. Ambos tinham sono. Ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco. Quase imediatamente, caíram no sono e dormiram cerca de meia hora. Winston acordou primeiro. Sentou-se e ficou contemplando a face sardenta, ainda adormecida, apoiada na palma da mão. Com exceção da boca, Júlia não podia ser considerada bonita. Olhando-se de perto, descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos. O cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio. Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava. Aquele corpo jovem e forte, agora completamente desprotegido, provocou nele uma sensação de pena e proteção. Mas não voltou de todo à ternura física, orgânica, que sentira sob a aveleira, enquanto cantava o tordo. Puxou o macacão de lado e estudou a pele macia e branca. Antigamente, pensou ele, um homem olhava um corpo de mulher, via que era desejável e pronto. Mas agora não era possível ter amor puro, ou pura lascívia. Não havia mais emoção pura. Estava tudo misturado com medo e ódio. A união fora uma batalha. O clímax, uma vitória. Era um golpe desferido no partido. Era um ato político. 10. Podemos voltar aqui? Disse Júlia. Em geral não há perigo em usar 2 vezes o mesmo esconderijo, mas só daqui a 1 mês ou 2, claro. Assim que despertara, mudara totalmente sua conduta. Tornou-se alerta e prática. Vestiu-se, ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso. A Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa. Evidentemente, Júlia tinha uma dose de manha prática de que ele carecia. E parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres, fruto de inúmeros passeios comunais. O itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes, e levava-o a outra estação. Nunca vás para casa pelo mesmo caminho que vieste, aconselhou, com ar de quem anuncia um importante princípio geral. Iria primeiro, e Winston esperaria meia hora antes de tomar o rumo de volta.
Disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a 4 dias. Era uma rua de bairro pobre, onde havia uma feira, geralmente cheia de gente ruidosa. Ela fingiria procurar algo nas barracas, como se quisesse comprar cadarços de sapato ou linhas de costura. Se achasse não haver perigo, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Se não, deveria passar sem reconhecê-la. Com sorte, porém, não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão, combinando outro encontro. E agora preciso ir embora, disse ela assim que ele decorou as instruções. Devo voltar às 19h30. Tenho de trabalhar 2 horas para a Liga Juvenil Antissexo, distribuindo volantes ou algo parecido. Não é horroroso? Queres me dar uma escovadela, por favor? Tem alguma folha ou raminho no cabelo? Tem certeza? Então, adeus, meu amor. Adeus. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência e dali a um momento abriu caminho entre as árvores, desaparecendo no bosque com barulho mínimo. Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço. Não fazia diferença, porém, pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado ou trocar qualquer comunicação escrita. Aconteceu, porém, que nunca voltaram à clareira do bosque. Durante o mês de maio, só houve outra ocasião em que conseguiram ficar sós algum tempo. Foi noutro esconderijo conhecido de Júlia, o campanário de uma igreja arruinada, local quase deserto, onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Era bom lugar para se esconder, mas o perigo era chegar até lá. O resto do tempo só podiam se encontrar nas ruas, cada vez num lugar diferente e nunca durante mais de meia hora. Na rua, em geral, era possível conversar de certo modo. Vagueando pelas calçadas cheias de gente, sem ser lado a lado e nunca se entreolhando, tinham palestras curiosas, intermitentes, que sumiam e reapareciam como os fachos de um farol, subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido, ou a proximidade de uma teletela, e reiniciadas minutos mais tarde, no meio de uma frase, ou então cortadas abruptamente quando se separavam num ponto combinado, e continuadas quase sem introdução no dia seguinte. Júlia parecia bastante acostumada a essa espécie de conversa, a que chamava falar a prestações. Tinha também uma surpreendente habilidade de falar sem mexer os lábios. Apenas uma vez em quase um mês de encontros noturnos, conseguiram trocar um beijo. Iam passando em silêncio por uma rua lateral. Júlia nunca falava quando estavam longe das artérias principais, quando se ouvia um ribombo ensurdecedor. A terra tremeu e o ar se escureceu. Winston achou-se caído de lado, com escoriações e muito medo. Uma bomba-foguete devia ter caído bem perto. De repente viu o rosto de Júlia, a alguns centímetros do seu. Branca de morte, branca como giz. Até os lábios tinham perdido a cor. Estava morta. Apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante. Aquela brancura toda era de um pó que caíra em cima dos dois. As faces de ambos fora coberta de forte camada de caliça. Havia noites em que, chegados ao ponto de encontro, tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida, por causa de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero pairando por perto. Mesmo que fosse menos perigoso, seria difícil encontrar tempo para se encontrar. A semana de trabalho de Winston era de 60 horas, e a de Júlia ainda mais longas, e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço, nem sempre coincidindo. E Júlia raramente tinha uma noite inteiramente livre. Perdia um tempo fabuloso assistindo conferências e demonstrações,
distribuindo literatura da Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares. Valia a pena, dizia ela. Era camuflagem. Respeitando as leis menores, podia infringir as maiores. Chegou mesmo a induzir Winston a hipotecar mais uma noite, oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições nas horas vagas, o que faziam voluntariamente todos os zelosos militares. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas de paralisante chatice, atarrachando e montando pedacinhos de metal, provavelmente partes de fusíveis de bomba, numa oficina mal iluminada e ventilada, onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das teletelas. Quando se encontraram na torre da igreja, foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada. Era uma tarde sufocante. No quartinho, em cima do compartimento dos sinos, o ar era quente e estagnado, e havia um cheiro horrível de merda de pombo. Passaram horas conversando, sentados no assoalho empoeirado, coberto de detritos. De vez em quando, um deles se levantava para espiar pelas seteiras, verificar se não vinha ninguém. Júlia tinha 26 anos de idade. Morava numa hospedaria com outras 30 moças. Sempre o mau cheiro das mulheres. Como eu odeio as mulheres, exclamava, entre parênteses. E trabalhava, como ele imaginara, nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção. Apreciava o trabalho, que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico. Era inesperta, porém gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com maquinaria. Sabia descrever todo o processo de composição de um romance, desde a diretriz geral traçada pelo Comitê de Planejamento até os retoques finais, pelo esquadrão de reescritores. Ela, porém, não se interessava pelo produto acabado. Não tinha gosto pela leitura, disse. Para ela, os livros não passavam de artigos que tinham de ser produzidos, como botinas ou compotas. Não se recordava de coisa alguma antes de 1960. E a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à Revolução era um avô que desaparecera quando Júlia tinha 8 anos. Na escola, capitaneara o time de hóquei e 2 anos consecutivos ganhara o troféu de ginástica. Fora chefe de tropa nos Espiões e secretária distrital da Liga da Juventude, antes de entrar para a Liga Juvenil Antissexo. Sempre se demonstrara excelente cidadã. Até fora, se não infalível de boa reputação, escolhida para trabalhar na Pornosec, a subseção do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição entre os proles. Os que lá trabalhavam lhe davam um apelido de Casa da Lama, observou ela. Ali permaneceram 1 ano, ajudando a produzir livretos em envoltórios fechados, com títulos tais como Contos da Chibata ou Uma Noite num Internato de Moças, comprados furtivamente por jovens proles, que tinham a impressão de adquirir algo ilegal. Como são esses livros? Indagou Winston, curioso. Droga horrorosa! São chatíssimos. Só tem 6 enredos, que são misturados e adaptados. Naturalmente, eu só estava nos caleidoscópios. Nunca estive no esquadrão de reescritores. Não sou literata, meu caro. Nem sirvo para isso. Winston soube, estarrecido, que todos os trabalhadores da Pornosec eram moças, à exceção do chefe. A teoria era de que os homens, cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres, corriam o maior risco de ser contaminados pela imundície que lhes passava pelas mãos. Nem gostam de mulheres casadas, acrescentou.
As pequenas são consideradas sempre tão puras. Eu, pelo menos, não sou. Tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos, com um militante de 60, que depois se suicidara para fugir à prisão. E fez muito bem, comentou Júlia. Porque senão haveriam de descobrir meu nome quando ele confessasse. Depois daquele houvera muitos outros. Aos seus olhos, a vida era muito simples. Queria divertir-se. Eles, isto é, o partido, não queriam deixá-la. Por isso, infringia a lei da melhor maneira possível. Parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão. Odiava o partido e confessava-o em outras tantas palavras cruas, mas não o criticava em geral. Exceto no que tangia a sua vida particular, não lhe interessava a doutrina partidária. Ele observou que Júlia nunca usava palavras de nova língua, nem mesmo as que haviam passado à linguagem corrente. Nem nunca ouvira falar da fraternidade, recusando-se mesmo a acreditar na sua existência. Considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido, fadada ao insucesso, dizia. O inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo. Winston indagou de si mesmo, vagamente, quantos outros como Júlia devia haver na nova geração. Jovens crescidos no mundo da revolução, não sabendo nada mais, achando o partido algo inalterável, como o céu, não se rebelando contra sua autoridade, mas simplesmente fugindo a ela, como um coelho evita o cão. Não discutiram a possibilidade de casamento. Era demasiado longínqua para merecer consideração. Nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias, mesmo que Winston pudesse se livrar de Catherine. Nem como sonho de olhos abertos oferecia esperança. Que tal era tua mulher? Indagou Júlia. Era... Conheces a palavra de nova língua bem pensante? Isso é, naturalmente ortodoxa e incapaz de um mau pensamento? Não conheço a palavra, mas conheço o tipo, isso conheço. Ele pôs-se a contar a história de sua vida conjugal, mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais. Descreveu a Winston quase como se o tivesse visto ou sentido o enrijamento do corpo de Catherine assim que ele a tocava. A maneira por que parecia ainda repeli-lo com toda a força, mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas. Com Júlia, ele não achava difícil falar de tais coisas. Afinal, Catherine deixara de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável. Eu aguentaria se não fosse uma coisa, disse ele. Falou-lhe da frígida cerimoniazinha a que Catherine o forçava uma vez por semana. Ela o detestava, mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia. Costumava chamar o ato de... És capaz de adivinhar? Nosso dever para com o partido, disse Júlia prontamente. Como sabes? Também estive na escola, querido. Aulas de sexo uma vez por mês para as maiores de 16. E no movimento juvenil. Esfregam na cara da gente anos a fio. Sei que dá resultado em muitas, mas nunca se pode saber. Há tantas hipócritas. Ela pôs-se a discorrer sobre o assunto. Com Júlia, tudo girava em torno da sua própria sexualidade. Assim que esse assunto vinha à tona, de algum modo, mostrava-se muito inconformada. Ao contrário de Winston, percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio, fora do controle do partido, e que, portanto, devia ser destruído se possível. O mais importante era a privação sexual, que provocava a histeria,
Desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes. Ou, como explicava Júlia, quando amas, gastas energia. Depois ficas contente, satisfeito e não te importas com coisa alguma. Eles não gostam que te sintas assim. Querem que te estoures de energia o tempo todo. Todo esse negócio de marchar para cima e para baixo, dar vivas, agitar bandeirolas, é sexo que azedou. Se estás contente contigo mesmo, por que havias de admirar o grande irmão, os planos trienais e os 2 minutos de ódio e todo o resto da maldita burrice? Era bem verdade, pensou ele. Havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política. Como poderiam ser mantidos no tom o medo, o ódio e a credulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros, a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto, usado como força motriz? O impulso sexual era perigoso ao partido, e o partido o transformara em vantagem a seu favor. A truque semelhante tinham submetido o instinto da paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos, quase à moda antiga. As crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que os conheciam intimamente. De supetão, o pensamento de Winston voltou a Catherine. Sem dúvida, ela o denunciaria à polícia do pensamento se não fosse tão estúpida, que percebesse a heresia dos pensamentos. Mas o que na verdade o recordou foi o calor sufocante da tarde que lhe cobria a testa de bagas de suor. Começou a contar a Júlia algo que acontecera, ou antes, que deixara de acontecer, numa tarde muito quente, 11 anos atrás. Havia apenas 3 ou 4 meses que haviam casado. Tinham se perdido num passeio comunal, em Kent. Haviam se afastado dos outros apenas uns minutos, mas tomado um caminho errado, e por fim, se achando na beira de uma velha mina de calcário. Era uma queda vertical de 10 ou 20 metros, com grandes rochas ao fundo. Não havia ninguém a quem perguntar a direção certa. Assim que descobriram estar perdidos, Catherine começou a ficar nervosa. Afastar-se do bando barulhento, por uns minutos que fosse, dava-lhe a impressão de estar agindo mal. Queria correr de volta pelo caminho e procurar outra direção. Mas nesse movimento, Winston notou uns tufos de prímulas crescendo nas gretas no penedo. Um tufo era de 2 cores, maravilha e tijolo, aparentemente crescendo na mesma raiz. Nunca vira nada parecido e chamou Catherine. Olha, Catherine, olha aquelas flores, aquele maço perto do fundo. Vês que são de cores diferentes? Ela já virara para regressar, mas veio espiar inquieta. Chegou até a inclinar-se sobre o rochedo para ver onde ele apontava. Winston estava parado um pouco para trás e segurou-a pela cintura para firmá-la. Naquele momento, ocorreu-lhe que estavam completamente sós. Não havia por ali nenhuma criatura humana. Não se movia uma folha. Não havia um pássaro acordado. Num lugar daqueles, era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido. E se microfone houvesse, só poderia captar sons. Era a hora mais quente, mais sonolenta da tarde. O sol fustigava-os e a testa dele estava banhada em suor. Uma ideia lhe veio. Por que não lhe deste um bom empurrão? Indagou Júlia. Eu daria. Sim, querida, já sei. Eu também, se fosse a pessoa que sou hoje. Ou talvez eu... Não sei não. Lamentas não tê-la empurrado?
Lamento. De certo modo, foi uma pena. Estavam sentados um ao lado do outro, sobre o assoalho empoeirado. Puxou-a para mais perto. Júlia descansou a cabeça no ombro dele, e o aroma agradável dos seus cabelos sobrepujou o cheiro dos pombos. Era muito moça, pensou Winston. Ainda esperava algo da vida. Não compreendia não ser solução empurrar uma pessoa inconveniente rochedo abaixo. Na verdade, não faria a menor diferença. Então por que lamentas não ter empurrado a Zinha? Porque prefiro uma positiva a uma negativa. Neste jogo, não podemos ganhar. Alguns fracassos são melhores que outros e é tudo. Sentiu-se dar de ombros num movimento de desaprovação. Sempre o contradizia quando ele saía com essas. Não aceitava, como lei da natureza, a derrota do indivíduo. De certo modo, percebia estar condenada, e mais cedo ou mais tarde, a polícia do pensamento a apanharia e mataria. Mas com outra parte do cérebro, acreditava ser possível construir um mundo secreto, onde podia viver como quisesse. Tudo o que precisava era sorte, esperteza e audácia. Não compreendia que não existia felicidade, que a única vitória estava no futuro distante, muito depois da morte, e que desde o momento de declarar guerra ao partido, era melhor considerar-se cadáver. Estamos mortos, disse ele. Não estamos mortos ainda, contestou Júlia prosaicamente. Fisicamente, não. 6 meses, 1 ano. 5 anos, concebivelmente. Tenho medo da morte. És jovem, de modo que presumo que tens mais medo que eu. Naturalmente, procuraremos evitá-la, mas isso não faz muita diferença. Enquanto os humanos permanecerem humanos, a vida e a morte são a mesma coisa. Besteira! Com quem preferes dormir? Comigo ou com um esqueleto? Não gostas de estar vivo? Não aprecias a sensação de dizer: este sou eu, esta é a minha mão, minha perna. Sou real, sou sólido, sou vivo. Não gostas disso? Ela voltou-se e apertou seus seios contra o corpo dele. Winston pôde sentir-lhe os peitos, maduros e firmes, sob o macacão. O corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor. Gosto, sim. Então para de falar de morte. E agora ouve. Temos de combinar um novo encontro. Já podemos voltar à clareira do bosque. Demos-lhe uma boa folga. Mas dessa vez, deves ir por caminho diferente. Já pensei em tudo. Pegas o trem, mas olha, já te desenho o mapa. E com seus modos práticos, ela marcou um triângulo de pó. E tirando um pau do ninho de um pombo, pôs-se a riscar uma planta no chão. Você está escutando o livro 1984, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.